Esse vídeo eu vou falar sobre Oxóssi, sobre Odé, os caçadores, os orixás da caça da nação Queto. Mas eu queria falar sobretudo do ato de caçar. A caça, ela inicia com um ato de violência, né? Você vai caçar um animal para alimentar a sua tribo, a sua sociedade. Então, essa transformação do ato de violência para o ato de amor, que é alimentar e dar a subsistência, é onde está Odé, onde está Oxóssi. Então, isso até explica toda a nossa ritualística, né, das imolações que são realizadas dentro do candomblé, da nossa nação, que ela começa com um ato de violência e termina com um ato de amor, com um ato de comunhão, com um ato de união, né? Então, hoje, a significação de caça, de ir buscar o alimento ao homem da cidade, né, ao homem dessa civilização nossa, ela é diferente. É quando a gente vai trabalhar, é quando a gente vai ir em busca de comercializar nossos produtos, que é uma forma de trabalho, claro, para buscarmos o nosso sustento, né? Tem pessoas que sustentam a si mesmo, tem pessoas que sustentam a sua família, ou contribuem para sustentar, entendeu? Aí não é mais só o homem, né? A mulher também faz muito isso, e tem muita mulher aí que faz isso às vezes sozinha, né? Elas são as provedoras dos lares. Então, tudo nisso está esse ato de Oxóssi, esse ato de alimentar, de prover a subsistência. Oxóssi, Oxô Ussi, guardião do povo. Oxô Tocan Xoxô, o caçador de uma flecha só. Foi aquele que venceu, foi aquele que matou o pássaro, né, que estava assombrando o reino de Queto, assombrando lá um dia de umas festividades. Esse Titã é muito conhecido. E somente esse Odé, que é o Oxô Tocan Xoxô, caçador de uma única flecha, que conseguiu vencer, que conseguiu matar o pássaro que estava assombrando o reino de Queto. Ele salvou o reino de Queto das Iás, né, do grande pássaro que estava ali ameaçando aquele reino, todo aquele povo. Então ele virou o guardião daquele povo, entendeu? Então Oxóssi ganhou esse nome, ganhou esse título de rei do Queto, porque na verdade ele salvou aquele povo. Ele não foi rei politicamente falando, ele nunca sentou em nenhum trono, né, em Queto. Ele era o rei de Queto porque ele era o grande salvador daquela nação. Então ele se tornou o rei de Queto, né? o grande senhor de Queto, eleito pela população em gratidão ao que ele fez para aquela nação, para toda aquela comunidade. Então os caçadores, no começo, eles saíam para caçar indiscriminadamente. Então cometiam vários enganos, né? Eles caçavam, deixavam filhotes sem mãe, caçavam, matavam as mães, os animais, né? Caçavam muito, matavam muitos animais que acabavam sendo desperdiçados porque era muito além da necessidade, né? Então eles estavam provocando um desequilíbrio natural muito grande. Os caçadores faziam isso. Então, através de Exu, através de Oromilá, com os conselhos que Ifá deu, Oxóssi passou a caçar com mais equilíbrio, fazendo somente o quê?
trazendo somente o necessário para que mantivesse o equilíbrio da natureza, né, o equilíbrio da fauna, da flora. Oxóssi passou então a odiar, a não admitir mais desperdício. Desperdício é o grande contra-axé do candomblé e de Oxóssi. E ele passou a ser um grande preservador das florestas, da natureza, dos pássaros. Já é uma segunda fase dos caçadores, né, dos odés, entendeu? Que eles passam a serem, além dos guardiões da natureza, o senhor das matas, entendeu? É o senhor da fartura, que é representado com o milho, que é o abadô de Oxóssi, que representa a fartura, com toda a forma de alimento, né? De grãos, de frutas, entendeu? Então tudo isso está relacionado ao Odé, ao Oxóssi, como grande representante, o grande senhor da subsistência humana. Então esse é o simbolismo. Então, de um caçador, né, que caçava indiscriminadamente, até com uma intenção de alimentar o mundo, mas eles saíam caçando num ato extremamente violento, né, e desnecessário. Então passou a ser um orixá que mantém o equilíbrio, né, da natureza, mantém a subsistência, consegue dar a subsistência à humanidade e preservar toda a natureza. Então, Oxóssi, ele é um grande orixá, o rei de Queto, né, porque assim o povo o elegeu, por ele ter salvo toda aquela comunidade, aquela sociedade. Então, Oxóssi, ele não pode ser confundido como um orixá, porque ele está muito domesticado no candomblé, né? Então, às vezes, mas ele não é um orixá dos passarinhos, orixá das frutas, não. Como ele é um orixá que preserva toda a flora e a fauna e os alimentos, né? Ele tem muita ligação também com as folhas, dependendo do caminho de Odé, ele tem uma ligação com folhas medicinais muito fortes, né? Como Odé Ibô, por exemplo. Então, mas ele é um caçador, ele é um orixá caçador, não é um orixá coletor, né? Que fazia colheita, que colhia. Isso, na verdade, era uma atividade mais das mulheres. Mas também existe a caçadora, por exemplo, Otim, que é a caçadora mulher, que ia caçar. Oiá aprendeu a caçar, Ieuá aprendeu a caçar, né? Com Odé, como caçador. Então, a saudação de Odé, que nós saudamos a mais comum, é Araum Shekoke Odé, guardião do corpo. O caçador guardião do corpo, porque Oxóssi também é guardião. Oxóssi é um guardião, ele guarda a nossa casa, ele é um guardião daquela sociedade, daquele ebé. Oxóssi fica no alto, ali para quê? Para observar tudo, porque ele é o grande guardião também. Não só o caçador que traz a caça, mas também um grande que vigia, que cuida da comunidade. Entendeu? E a outra saudação muito também utilizada, muito comum, eu diria que a principal, é Okearo, Okearo, Arolê, né? Oke é montanha, é alto, é o alto, né? E Aro é senhor. Então é o senhor do alto, o senhor da montanha, é o senhor que está no alto. Okearo, o senhor que está no alto. Né? Por quê? Porque Oxóssi é o orixá do amanhecer, da alvorada. Oxóssi, o horário de Oxóssi costuma ser a partir das 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, por ser um orixá também caçador, lógico, né? Então, o horário de Oxóssi é esse. Tanto que as obrigações de Oxóssi, elas costumam ser feitas assim, logo em seguida a alvorada. Não vamos fazer uma obrigação para Oxóssi no meio da noite,
Não tem nenhum sentido. Então, Oxóssi, ele é o orixá do alvorecer, né? Do amanhecer, entendeu? Então ele costumava ir no alto para observar tudo, observar a savana, observar a região toda ali, como guardião, e também para caçar, preparar a sua caça, preparar o que ele ia fazer para trazer para a sua comunidade de subsistência, né? Então ali era aquele azul puro, né, do céu, daí a cor azul turquesa de Oxóssi, que representa o que? O céu. Isso são as coisas mais fundamentais e primordiais desse orixá, né, que é o meu orixá, o meu Olori, o meu pai. Eu fui iniciado para o orixá Odé, entendeu? Então Odé realmente tem vários caminhos, né? São vários caçadores. Eu não vou ficar entrando aqui nesses assuntos de qualidade de santo ou de caminhos de santo, porque eu não vejo realmente necessidade. Odé, ele tem um toque muito característico, que é o agueré, né, de Odé. Esse toque, ele tem que ser lento, ele não pode ser rápido, né? Por isso que às vezes alguém vai num terreiro e está tocando um agueré muito rápido, as pessoas estranham, falam, poxa, peraí, não tá fazendo sentido, né? Porque o sentido do agueré é o quê? É o orixá estar se preparando para caçar. Então ele é um orixá estrategista, ele é o dono da estratégia. O caçador, ele tem que montar uma estratégia para caçar. Então ele vai e dá 2 passos para cá, dá 2 passos para lá, volta para cá, dá 2 passos para lá, e vai assim, entendeu? Até batendo como se o pé estivesse indo e voltando 2 vezes, até para enganar a sua caça, entendeu? Então ele anda para cá, ele anda para cá, lentamente, e se preparando para quê? Para caçar. Então também aí esse momento é o momento que o Oxóssi está se preparando, né? Simbolicamente, quando está no barracão, quando está no candomblé, quando está dançando, simbolicamente é isso. O que nós estamos representando é isso, é a preparação, é a estratégia da caça. Então, chega um momento em que ele caçou, né? Houve a preparação, ele caçou, e vai chegar o outro momento em que ele vai convidar todo mundo, entendeu? E aí já é outro ritmo de toque, são outras cantigas, para vir, que ele vai dividir essa caça com todos, para todo mundo vir comer, né? Todo mundo vir se beneficiar e receber ali o que ele caçou. Então basicamente é isso que representa toda aquela ritualística do orixá Odé. Tem os oguês de Oxóssi, que dão os 2 chifres de boi, que se tocam um no outro, né? Ora com o batetê, que é o feijão fradinho torrado dentro, né? Em algumas festividades de Odé, e ora sem. Isso não deve ser tocado a esmo, entendeu? Isso deve ser tocado somente em festividades de Odé. Mesmo ele sendo o rei de Queto, e aí Odé pode ser presente em quase todos os candomblés, mas isso deve se preservar, assim como a coroa de Ogum, né? Então, quando se toca, está se tocando, é o som da prosperidade, é o som do alimento, da fartura, né? A fartura não é só aquilo que nós comemos, toda a energia que a gente se alimenta, é a família, isso aqui é a fartura para a gente do candomblé, né? Os momentos de alegria, de felicidade, de bem-estar, entendeu? É harmonia. Então, tudo isso é fartura. Então, esse simbolismo, ele é muito, muito importante. Odé tem o seu ritual, ele é distinto, né? Tem a sua cantiga para o seu orô, né? Tem os rituais são diferentes dos outros orixás, se diferem dos outros orixás, né? Os rituais de iniciação, as suas cores da nação Queto, como eu disse, é o azul turquesa, representando esse amanhecer
né? Essa alvorada, esse azul do céu, e as roupas de Odé. Então depende muito do caminho, que vai variar, entendeu? Um couro de animal, né? O azul turquesa, o branco, né? Um pouco de amarelo, que aí muito depende do caminho, né? Seu dia na semana, especialmente de culto, é a quinta-feira. O sincretismo com Oxóssi, ele existe, ele tem, né, apesar de desnecessário, mas ele existe. Então, em Salvador, ele é sincretizado com São Jorge. E no Rio de Janeiro e São Paulo, ele é sincretizado com São Sebastião, né? O Oxóssi, ele, em outras nações, também cultuam caçadores, mas aí são outros nomes, né? São outras formas de culto, entendeu? Na Umbanda ele tem uma ligação, um sincretismo com os caboclos, né? Com os índios, devido à mata, devido também à prática da caça. Então existe uma relação forte com Oxóssi e os caboclos, né? No caso da Umbanda. E aí também parece que no caso da Umbanda é São Sebastião, que pelo menos no Rio de Janeiro que é o que faz que sincretiza, né, o culto ao Oxóssi. Basicamente é isso. Eu não vou me alongar muito no vídeo para não ficar extenso demais, mas eu gostaria de falar isso. Então o fundamento maior de tudo isso é realmente a questão de transformar, né, o ato de violência, que é a caça, que nós caçamos, em um ato de amor, que é alimentar a humanidade, alimentar a comunidade, alimentar a família. Então esse ato, essa ação, ela tem um simbolismo muito forte, porque ela é natural, ela é da natureza, entendeu? Da vida, de sobreviver, né? E tem muita ligação com os orixás caçadores da nação Queto, né? Os orixás que são os Odés e, evidentemente, Oxóssi. Tá bom? A bênção, até breve.